Isso é Deus preparando para vocês um apocalipse. Você está pensando que para arrancar um demônio, um Satanás, do trono, lá na África do Sul, o demônio que age na África do Sul, para arrancar os Satanás do demônio que age ali na África do Sul, vocês acham que não tem um grande estrondo, não? Um apocalipse, um dor, grito, porrada, chibata? Vocês acham que não tem isso, não? É só chegar e sai do trono, Satanás? Não! Tem porrada, tem briga. E esses cortes que vocês estão assistindo, que dura no máximo 22 minutos, no máximo, é importantíssimo. Isso é um aviso, um pré-anúncio. Porque hoje eu senti que Deus iria me trazer aqui para anunciar, depois desse acontecimento, algo estrondoso, gigantesco, de grandíssimas proporções, como uma bomba nuclear. De grandes Hiroshimas. Pá, 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 pá. Vocês têm noção que é isso? Se vocês assistem os cortes, vocês devem se preocupar, porque, olha, ele, pelo Espírito Santo de Deus, falou muita coisa. E já aconteceu muita coisa. Então, se esse cara está falando isso aí, vamos nos preparar. Sim. Sim. Vocês se lembram? Tá soprando aqui no meu ouvido. Tá forte, hein? Olha aí, eu tô sentindo a presença aqui de Deus, ó. Sentindo a presença de Deus aqui, ó. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e o livre, ó. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e o livre. Que coisa, Jesus. Pode mostrar aqui, ó. Olha o horário. São 17h43. 17h43 do dia 7/12 de 2024. 17h43 do dia 7/12 de 2024. Olha o horário. Olha o horário. 17h43 do dia 7/12 de 2024. Vai ter que passar por isso até ser arrancado do seu lugar, quem Deus quer arrancar do seu lugar. Até ser arrancado do seu lugar, vai ter que acontecer isso. E não tem nada nessa terra que faça essas palavras que estão saindo da minha boca não se cumprirem. Não existe nada nessa terra que faça essas palavras que saem da minha boca não se cumprirem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus? Agora eu quero convocar toda a nação brasileira a orar imediatamente pelo território nacional brasileiro e pelos acontecimentos, principalmente pela parte que toca também Tocantins e também pela parte que toca os Estados Unidos, que já era para ter acontecido a guerra, mas a mão do Todo-Poderoso colocou a mão e não deixou a guerra acontecer. Mas existe uma briga desproporcional e algo proposital. Esse algo proposital é algo fortíssimo, sabe? Para que barre, como se fosse uma pandemia, uma peste, para que barre, né, e dificulte milhares de vezes o primeiro mês que Donald Trump irá assumir a presidência da República. Bom dia, estamos de volta neste domingo 15 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E trago hoje, meus queridos amigos, uma notícia arrasadora para os norte-americanos, especialmente para os conservadores e patriotas. O governo Biden, ou melhor, o fenomenal Joe Biden, aprontou mais uma, mas essa pode ferir a sensibilidade dos norte-americanos, porque implica numa ação imoral e criminosa do presidente cessante. Bem, eu ontem disse aqui neste canal que Biden, além de seu filho Hunter, teria concedido também 39 perdões, outros 39 perdões que não foi nem de longe comentado pela velha mídia. Mas, além disso, Biden teria concedido 1.499 comutações, o que também não se ouviu um pio da velha mídia. Tudo isso é bastante escandaloso, claro, a começar pelo perdão do seu filho. Bem, em relação a tantos perdões e comutações, o governo está se ufanando, dizendo que é a maior concessão de clemência em um único dia na história moderna. Só que o federalista levantou outras questões. Ele disse, por exemplo, que as coisas não ficaram só nisso. Não foi só o conjunto de comutações da quinta-feira que chamou a atenção dos americanos preocupados. Foi algo muito, mas muito pior. Biden teria concedido perdão a 3 espiões
chineses. Pode ser até que sejam mais, mas tem se comprovado já que Biden deu o perdão a 13 espiões chineses no apagar das luzes. E a grande pergunta é, por quê? Bem, essa lebre começou a ser levantada por um usuário do X, Nick Sortor. Ele postou há alguns dias que Biden acabava de perdoar vários espiões chineses e um indivíduo condenado por posse de pornografia infantil. Claro que ele terminou o seu post perguntando, por quê? Talvez não tenhamos resposta imediatamente, mas a pergunta aqui é o que realmente importa. Por quê? Dito bem, voltando à pergunta que não quer calar. Por que Biden perdoou espiões chineses? A resposta parece um tanto óbvia para muitos, porque depois do dia 20 de janeiro de 2025, esses espiões chineses teriam muitas explicações a dar. E, dizem muitos, nessas explicações, muita coisa respingaria na família Biden. Tem gente que chama a família do crime, né? Muita coisa respingaria nas roupas de Hunter e seu papai, certamente, porque não é novidade para ninguém a ligação de Hunter com chineses do Partido Comunista Chinês. Isso é histórico desde que se levantaram os segredos que estavam no laptop de Bidenzinho. Pois é. Então, para que isso não respingue em Biden, certamente esses espiões já estariam muito, mas muito longe das barras da justiça e até mesmo para os próprios chineses em locais ignorados na gigantesca China, certamente. O problema para Biden é que onde há fumaça, há fogo, e portanto não será difícil encontrar os focos. Biden foi muito longe nas suas tentativas de destruir os Estados Unidos por dentro e deixou, claro, muitas pistas nas cenas do crime. Então ele terá uma vida bem complicada depois do 20 de janeiro, é o que estão dizendo. Centenas de frascos de vírus mortais desaparecidos após violação de laboratório. E a notícia fala, centenas de frascos contendo vírus vivos desapareceram de um laboratório na Austrália, dando início a uma investigação. Então, isso, inclusive o Bill Gates falou que poderia acontecer, que a próxima pandemia poderia ser fabricada, que um vírus poderia simplesmente escapar de um laboratório, ou que poderiam, aí, terror.net.turistas, utilizar de tecnologias genômicas para criar vírus e lançar uma nova pandemia. Então, isso está acontecendo. E é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, meus amados, que essa notícia, que é uma notícia impactante, que eu estou trazendo aqui para você agora, eu tenho certeza que para algumas pessoas hoje não é nada, as pessoas não estão nem aí, né? Mas sim, existem vírus projetados em laboratórios, existem também certos venenos que eles propõem para nós para poder fazer com que a gente não venha se contaminar com esses vírus, mas os vírus existem. Eles estão por aí, né? E a gente tem que prestar bastante atenção, porque para mim, tudo isso soa como algo verdadeiramente profético. Acontecerão aí doenças, acontecerão sinais no céu, como é a questão dos OVNIs que a gente estava vendo aqui. Enfim, isso está sendo percebido em nossa geração. E a última notícia que eu trago para vocês aqui, meus amados, é essa. A OTAN ordena que os cidadãos sacrifiquem luxos e adotem mentalidade de guerra para se prepararem para a Terceira Guerra Mundial. Não é a primeira vez que vemos líderes europeus, a OTAN, que é a Aliança do Atlântico Norte, ela compreende ali o Canadá, os Estados Unidos, mas a grande maioria dos países são europeus, Não é a primeira vez que a gente vê ali países europeus, potências europeias, preparando os seus cidadãos para uma Terceira Guerra Mundial contra a Rússia. A gente viu Finlândia, se não me engano, a gente viu também Reino Unido, a gente viu a França falando sobre uma guerra aberta contra a Rússia. Enfim, nós estamos vendo verdadeiramente um mundo se preparando para uma guerra generalizada, para uma guerra mundial. Uma guerra onde as pessoas serão a mão de obra, onde as pessoas darão o seu sangue por verdadeiramente questões fabricadas, que não são verdadeiras. Todos esses conflitos aí, eu já coloquei para vocês qual é a minha visão, esses conflitos geopolíticos, tudo isso é manipulado. Nós vivemos em um mundo que é um verdadeiro circo, onde nada é de verdade, onde os conflitos que nós vemos, onde muitas coisas que são noticiadas na TV são coisas fabricadas, são coisas feitas verdadeiramente para poder enganar e manipular. E essa Terceira Guerra Mundial, ela vem sendo aí construída dentro de manipulações, dentro de mentiras, de eventos fabricados, de false flags. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E eu vejo pessoas que dizem, isso é teoria da conspiração, etc. Não, isso é Bíblia. Se você não segue o que a Bíblia diz, então não sou eu que sou um teórico da conspiração, é você que não é cristão. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que o maligno, inclusive, a grande Babilônia, ela vem enganando as nações da terra desde o início, vai enganar durante o período da tribulação também. Fala sobre a grande operação do erro. Então, é o que está acontecendo. Muitos enganos estão sendo aí trazidos para manipular o mundo, para fazer com que o anticristo entre em cena e o seu governo mundial também. Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 17 de dezembro de 2024, sejam todos bem-vindos.
Meus amigos, em 2012 eu ouvi pela primeira vez um programa de rádio que 3 forças estranhíssimas ao cristianismo lutavam juntas para destruir a civilização judaico-cristã. As forças eram os comunistas, os globalistas e os radicais islâmicos. Eu ouvi isso num programa de rádio. O programa chamava-se True Outspeak e era comandado pelo saudoso professor Olavo de Carvalho. Isso em 2012, mas Olavo falava sobre isso muito antes. E ele estava certo. Aliás, foi muito impactante saber que ele estava certo muitos anos depois. Mas em 2012, Olavo dizia: agora, neste momento, globalistas, comunistas e os islâmicos mais radicais estão trabalhando em conjunto. Estão conjuntamente tentando destruir as bases da civilização judaico-cristã, pôr abaixo o Ocidente, destruir o cristianismo. Quando conseguirem, lutarão, brigarão entre eles mesmos para ver quem terá a hegemonia do poder. Isso era o professor Olavo de Carvalho falando. Bem, hoje temos a convicção de que sim, globalistas, comunistas e a ala mais radical do Islã trabalharam conjuntamente em todos esses anos para pôr abaixo a nossa civilização. Faltaria uma última etapa, a briga entre eles para ver quem seria o dono da banca. Essa etapa ainda não veio. Alguma coisa deu errada. Ou melhor, havia uma pedra no caminho. E a pedra chamava-se Donald Trump. O seu primeiro governo fez com que esse projeto de dominação global num mundo ou numa era pós-cristã teve que ser adiado. Teve uma pausa, porque afinal Donald Trump era contrário a esse projeto hegemônico. Bem, 4 anos de Donald Trump foram 4 anos de uma intensa luta para manter a civilização judaico-cristã em pé. Mas Trump perdeu. Misteriosamente, Biden chegou à presidência sem sequer fazer campanha, mas foi muito ajudado pelo bichinho da Pand. Vocês estão bem lembrados disso. Ele voltou, ficou 4 anos no poder e tentou recuperar o tempo perdido. Uma das primeiras coisas que fez foi desfazer o que Trump tinha feito em relação ao Irã, por exemplo, entre outras coisas. Só que Trump voltou, Trump retornou, ainda não está ocupando a Casa Branca, mas no dia 20 de janeiro as coisas ficarão ainda piores para os globalistas, os comunistas e os jihadistas islâmicos. É o que todos estão dizendo. Acontece que isso abre 2 perspectivas, uma de euforia e outra de muita preocupação. A de euforia é em relação aos 100 primeiros dias de Donald Trump na Casa Branca. Será uma verdadeira revolução ou uma contra-revolução, como queiram. Entre outras coisas, Trump promete para esses grupos, tanto os comunistas quanto os globalistas e os jihadistas islâmicos, têm ainda muitos dias pela frente para impedir a posse de Donald Trump. E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando aqui ao nosso canal nesta sexta-feira, 20 de dezembro. Ontem a gente fez um áudio aqui daquele analista, não me recordo o nome dele ontem, né? Era uma entrevista para o Greg Hunter. Era um escritor, né, que dando entrevista para o Greg Hunter, ele disse que poderia acontecer um ataque de falsa bandeira dentro do território norte-americano e culparem a Rússia, a fim dos donos do mundo então empurrarem os Estados Unidos para uma terceira guerra mundial nuclear, não é? Aí hoje de manhã, bom, dito feito, o áudio foi para o canal ontem sobre isso, né? Aí teve um cara que foi postar lá, isso é mentira, bloqueei. Imagina que eu vou mentir aqui no canal. Eu não estou mentindo, nunca minto aqui no canal, né? É uma desconfiança que pode até não acontecer, mas daí a gente está mentindo. Eu dei a fonte da matéria que eu peguei, né? Ah, isso é uma mentira. Não, não é mentira. Existe essa desconfiança e tinha uma fonte onde uma pessoa estava dando entrevista para um analista e confirmou que desconfiava disso, né? Mas agora, vamos lá, hoje de manhã eu recebi um retweet para mim, né? Um amigo me printou um tweet de um músico americano muito famoso da direita, né? O Todd Howard, que trabalhou com aquele guitarrista e cantor Ted Nugent, que é amigo do Trump, que é dos músicos de rock, assim, é o cara mais voltado à direita. Ele é amigo pessoal do Donald Trump. Tá cheio de fotos do Ted Nugent aí no Google, junto com o Trump, né? Já frequentou Mar-a-Lago, é amigo pessoal do cara. E é um grande direitista ali, apoiador do que é correto, Ted Nugent. E eles estavam dizendo que, olha só, de uma hora para outra, a viagem de Natal para a Califórnia da Kamala Harris foi cancelada. Ela cancelou para ficar na Casa Branca. E o Biden também cancelou sua viagem para Delaware, né, para ficar na Casa Branca agora no Natal. Aí a gente pensa, pô, o que vai acontecer no Natal? O que eles estão esperando? Agora, isso hoje de manhã. Agora mais tarde, né, por volta do meio-dia, eu estava olhando aqui as notícias das agências, o TOT 3126, o Zero Red, o Epoch Times, etc. E eu peguei uma matéria no Zero Red, onde a governadora de Nova York, Kathy Hochul, uma democrata, então vamos lá,
A governadora do estado de Nova York é uma democrata, né, parceira aí do Biden e da Kamala Harris, está implantando maior presença militar e de segurança em todas as estações de metrô do estado ali, da cidade de Nova York, não é? A partir de hoje. O que ela está esperando? Né? O que será que ela está esperando? Vamos ler essa matéria do Zero Hedge? Ó, começou a chuva agora aqui em São Paulo. Vamos lá, espero que não acabe a energia enquanto eu esteja fazendo aqui, ó. Vamos ler essa matéria, porque agora tem o cancelamento das viagens do Biden e da Harris no Natal, tem a desconfiança que veio lá da análise do Greg Hunter sobre o uso de um ataque de falsa bandeira russa dentro da América para culparem a Rússia. Né? Eles estão fazendo de tudo para o Trump não assumir. Existe uma guerra intestina, uma guerra interna lá dentro, e eles vão tentar de tudo. E agora tem essa história que por causa dos drones, né, eles estão ampliando e muito a presença militar e a presença de segurança nos metrôs. Vamos ler essa matéria aqui, ó. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, reforçou o número de membros da Guarda Nacional de Nova York, patrulhando as estações de metrôs da cidade, marcando a maior presença militar no sistema de metrô da cidade, desde o ataque de 11 de setembro, lá atrás, há 23 anos, né? Essa medida de segurança intensificada coincide com a crescente histeria pública sobre todos aqueles drones não identificados no espaço aéreo New Jersey e New York e a crescente ameaça de um ataque de falsa bandeira nuclear, que ele usa outra palavra aqui, que eu não vou nem citar. Né? Na quarta-feira última agora, anteontem, a governadora Kathy Hochul disse aos repórteres que 250 membros adicionais da Guarda se juntarão aos 750 membros já destacados para combater crimes que assolam o sistema de metrô de Nova York. Em março, quando ouvimos sobre a implantação inicial, perguntamos, é uma ameaça de terror? Por que Nova York está mobilizando 1000 tropas da Guarda Nacional só nos metrôs? O que eles estão esperando acontecer, né? Isso marca a maior presença militar no sistema de metrô da cidade desde o 11 de setembro de 2001, né? Observou o jornal local Gothamist. Precisamos mesmo de rifles para combater criminosos no metrô? Parece que tem havido uma ameaça terrorista que está em andamento e eles não falam. Muito bem, para terminar aqui uma informação muito preocupante para Nova York. O especialista nas relações Estados Unidos-China, Gordon Chang, que é escritor, que normalmente escreve no Gatestone Instituto, emitiu um alerta assustador para os americanos para se planejarem para o pior à luz do mistério dos drones em Nova Jersey, após relatos de picos inexplicáveis de radiação aérea. O contador pessoal Geiger, uma ferramenta que monitora os níveis globais de radiação, sinalizou 2 áreas na região metropolitana de Nova York como vermelhas essa semana. Essas áreas estão supostamente excedendo o limite de segurança de 200 contagens por minuto. Bandeiras vermelhas semelhantes foram levantadas mais ao norte, perto de Connecticut. Isso ocorre logo após alegações de que os drones estão procurando uma ogiva nuclear que foi perdida durante a Guerra Fria. Então você está vendo aqui um mapa com esses 2 pontos em vermelho, onde o contador Geiger realmente acusou aqui um alto nível de radiação. Gordon Chang disse que houve relatos de picos de radiação na área metropolitana de Nova York, 2 deles, um de cada lado do rio Hudson. Isso leva à conclusão de que talvez os drones estejam procurando por uma arma nuclear. O último livro de Chang, Plan Red, explora exatamente a ameaça iminente de um ataque surpresa da China em solo americano. Ele traçou paralelos entre a situação atual dos drones e a crise dos balões espiões em 2023, quando uma aeronave chinesa foi detectada no espaço aéreo dos Estados Unidos. Bem, então isso aí, claro, muita gente diz, olha, isso aí é para meter medo na população. Agora, há um fato aqui objetivo, os contadores Geiger estão acusando, sim, um nível de radiação alto, já em vermelho, nesses locais apontados no mapa, então é bom se preocupar mesmo. Agora, outros dizem que sim, é até possível mesmo que seja um artefato nuclear ou algo parecido, porque, como eu disse no vídeo de ontem, o governo de plantão, o governo Biden, não perderá a oportunidade de tentar melar a posse de Donald Trump. Está tudo no vídeo de ontem, quem não viu, aconselho, vejam, o vídeo realmente bombástico. Mas, enfim, então temos essa preocupação também. Uma na Câmara e outra em Nova York e New Jersey, claro, por conta aí dos avistamentos e agora deste índice de radiação alto, índice de radiação elevado. Eu tenho...